problema técnico aqui. Pronto, estamos ao vivo. Agora sim, estamos falando para todos que estão conectados conosco. Olha só, vamos retomar com as minhas convidadas. Eu sou a Liliane Braga, meu nominho está aí na tela. Boas tardes. Olha só, 5h04 da tarde do dia 20 de maio de 2020. Então, estamos começando aqui essa live. O Haiti é aqui, a experiência do Seja Peru Zoom. Eu, como educadora, historiadora, curadora independente, abro essa conversa, esse diálogo com as duas educadoras do Seja Peru Zoom, Cristiane e Daniela, que estão com a gente, e faço uma nota de pesar, porque nesta que é a Semana da Bandeira Haitiana, que foi o que nos motivou a estar aqui reunidas para conversar sobre esse tema, o tema desta live, é também uma semana muito triste em termos de agravamentos de problemas que a pandemia da Covid já nos traz, mas outras questões que são diretamente ligadas a racismo, xenofobia e LGBTfobia. Então, a gente teve as dramáticas mortes essa semana de Demétrio Campos, um homem trans, negro, João Manuel, um homem angolano, imigrante em São Paulo, e João Pedro, um adolescente de 14 anos, morto por bala, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente lamenta, a gente se solidariza com as famílias, com os amigos, mas também a gente faz o que está ao nosso alcance para que essa sociedade esteja menos vitimada pelas questões de racismo, xenofobia, intolerâncias. Então, a gente está aqui pensando na comunidade negra, pensando nas pessoas não negras, mas que estão nessa luta antirracista conosco, e se mobilizando também nesse sentido, com o coração apertado, né? Então, aqui conosco, Cristiane e Daniela, as educadoras do CIEJA Peru Zoom. E a gente começa convidando a Cristiane para falar um pouco de como é essa realidade que se altera de 2016 para cá, com a chegada de imigrantes haitianos, e que passam a ser um maior número de estudantes nesse CIEJA. Então, eu abro para a Cristiane compartilhar conosco, por favor. É um prazer estar. Obrigada pelo convite. Nós agradecemos muito essa lembrança do CIEJA Perus. O CIEJA Perus, ele é um equipamento da Prefeitura de São Paulo. É um centro integrado de educação de jovens e adultos, e é uma EJA. E o nosso, ele foi inaugurado, então, em 2016, e naquele território já havia, desde 2011, mais ou menos, uma grande comunidade de imigrantes haitianos. E, justamente por conta da necessidade daquelas pessoas aprenderem ali. Tem um barulho. Justamente por conta daquelas pessoas precisarem, para se estabelecer melhor no território, precisavam o aprendizado da língua. Esse foi o primeiro motivo que os levou até o CIEJA. E nós entendemos aquele equipamento público como políticas públicas para todos. É direito dele estar lá. E nós os recebemos de portas abertas, de coração aberto. Mas foi necessário toda uma readequação curricular a partir da presença deles. O que tem sido muito bom e do ponto de vista da aprendizagem, todo mundo aprende, né? Nós aprendemos com os brasileiros e agora aprendemos também com os haitianos. Então, a gente teve a possibilidade
de ter uma escola mais plural, no sentido não só cultural, linguístico, mas também de solidariedade e convivência, né? Que é esse o nosso desejo, né? De uma escola integradora. Preciso dizer que o CIEJA Perus também, ele atende pessoas com deficiência. Então, temos cerca de 50 estudantes que são pessoas com deficiência. Então, é uma escola bem plural nesse sentido. E todo mundo sai ganhando com essa diversidade humana, né? Com essas diferenças humanas. Uhum. A Daniela entrou quando no Seja Perus? Então, boa tarde a todas, né? Primeiramente, Liliane, obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com a Cris, minha parceira, minha amiga, colega, e de estar com você, que conheci recentemente, né? Para falar do nosso trabalho. E eu entrei no CIEJA em 2018 como professora voluntária de português para os alunos imigrantes, todos haitianos, né? E aí depois, em 2019, ano passado, em abril do ano passado, eu entrei oficialmente como professora alfabetizadora, mas por conta dessa reorganização curricular que a Cris mencionou, eu tenho sido, né, praticamente exclusivamente professora de português para os alunos haitianos. E nós temos, então, né, 1.510 alunos, e desses alunos, 800, cerca de 800 são haitianos, e temos ainda uma lista de espera com cerca de 100 nomes de haitianos, né, então a tendência, eu acho, é que aumente ainda esse número de alunos que a gente tem. E, então, né, o meu trabalho com eles é de ensino-aprendizagem de português, mas, como a Cris falou, não é só isso, né, até porque o CIEJA não é uma escola comum, né, o CIEJA é um centro integrado de educação de jovens e adultos. Então, é uma instituição educacional que é voltada muito para o humano, para o social, e o nosso objetivo com relação aos alunos imigrantes é que eles aprendam português, porque a língua é a principal forma que eles precisam para se inserir na nossa sociedade, né? Não é só isso, mas talvez principalmente isso. E a gente também pretende fazer com que eles se sintam sempre acolhidos, né? Que eles se sintam bem-vindos no nosso CIEJA. E para isso, a gente também acolhe a língua deles, que é o crioulo haitiano, e a cultura haitiana. Então, o tempo todo, nós estamos aprendendo com os alunos. Então, esse é um tópico importantíssimo para a gente que pensa a educação dessa forma, né? De forma circular, nessa inter-relação, essa perspectiva freiriana que é tão cara para a gente. E então a gente pode falar um pouco mais disso, pegar esse gancho que você trouxe quando falou de acolher a cultura dos estudantes haitianos, né? E pensando que a gente teve a oportunidade de conversar nos últimos dias, enquanto a gente preparava o roteiro para esse encontro, e eu já sei um pouco do que vocês têm promovido. Então, conta para quem está vendo a gente agora e que porventura ainda não conhece o trabalho do Seja Perus nesse sentido, como tem sido essa integração entre os estudantes brasileiros e haitianos que estão lá, que eventos, que atividades vocês tiveram a possibilidade de abrir o espaço do Seja para que os próprios estudantes fossem protagonistas, né? Trouxessem as suas culturas, aquilo que queriam mostrar, nessa ideia de se apresentar uns para os outros lá. Quem quer falar? Eu posso começar e a Dani comenta. Esse trabalho de equipe, da equipe CIEJA Perus, começou justamente na percepção
de que a língua, no primeiro momento, ela era uma barreira. Mas não só a língua, né? Toda a distância cultural também. Então, o nosso trabalho foi e tem sido no sentido dessa aproximação, de perder o medo de não saber sobre o outro, né? Que o outro, ele não é o estrangeiro, ele não é o estranho. Ele é alguém que precisa ser acolhido e tem coisas a ensinar e a aprender, nessa perspectiva que a Dani falou, né? Nesse sentido, é uma escola aprendente, né? Uma escola que se propõe a aprender e a ensinar, mas como a Dani também disse, ela não é só uma escola, né? Ela é um centro integrado, porque lá nós recebemos trabalhadores e estudantes. E nessa perspectiva, os nossos trabalhadores e estudantes também são migrantes, os brasileiros, muitos de origem nordestina. E eles, com essa migração haitiana, eles puderam repensar sua própria migração. Muitos não se viam como imigrantes, né? Então, a possibilidade da afirmação de que migrar é um direito humano e que a gente é um povo constituído também de imigração, fez com que a gente possa refletir sobre as nossas características enquanto povo, semelhanças e diferenças com o povo haitiano, que são muitas, né? E aí fizemos festas culturais para promover essa integração e essa aproximação que é estabelecida não só pelo que a gente tem de diferente, mas do muito que a gente tem em comum, né? Que nas humanidades a gente se aproxima. E aí, esse trabalho tem sido contínuo, acho que ele não vai parar nunca, né? Porque ele teve um início, mas não tem fim, porque é assim mesmo, né? A gente vai se modificando com os corpos se impõem no território e a gente já não é mais o mesmo, né? E as festas são sempre no sentido de integrar a cultura. A primeira festa, na verdade, ela foi para uma apresentação da cultura haitiana. Quem são eles? De onde vieram? É um povo que fala uma língua diferente, que é bonita, mas a gente nunca tinha ouvido. Mas depois, as outras festas foi no sentido de integração cultural mesmo. Festas da cultura brasileira e da cultura haitiana. Porque é uma escola que não é só haitiana, ela também é brasileira. E não é só brasileira, ela também é haitiana. Então, é uma escola que está sempre em diálogo com essa perspectiva de conversa cultural, né? Não só da nossa própria cultura, mas da cultura haitiana, no sentido de que qual cultura, quando a gente pensa o brasileiro e a cultura brasileira, de qual brasileiro nós estamos falando, né? Então, a questão do plural também veio muito nessa reflexão, né? De qual cultura eu estou dizendo? Da cultura nortista, nordestina, sulista? O haitiano não é diferente. O haitiano, ele também tem culturas dentro do seu próprio país. E ele traz isso consigo quando chega. E outra questão que não... Peraí, Cristiane, eu vou te pedir um pouquinho de atenção com talvez a possibilidade de alguma janela aberta. Teria alguma janela aberta? Não. Porque a gente está ouvindo barulho que parece que é externo. Será que é impressão? Eu estou com medo de perder o que você fala, se passarmos batido. Então, se você ouvir algum barulho, faz uma pausa e retoma para a gente conseguir te ouvir bem, sem perder nada. Em relação à língua, essa língua do crioulo haitiano que eles trouxeram, acabou fazendo nós, professores do CIEJA, refletirmos sobre a nossa própria língua. E nesse sentido, a readequação curricular, ela passou e ainda passa pelo professor
ter que refletir sobre a própria língua portuguesa, né? Porque, afinal de contas, todos nós lidamos com a pessoa que não fala português, que está aprendendo português, né? Então, todo mundo sai ganhando nessa diversidade, né? E a Daniela vai complementar? Só complementando mesmo o que a Cris falou, a gente pensa nessa integração entre a cultura haitiana e a cultura brasileira, e as línguas também, né, o português e o crioulo haitiano, a gente pensa não no sentido de uma se sobrepor à outra, né, mas no sentido de que as duas sejam valorizadas igualmente. É claro, né, que como nós estamos no Brasil e somos falantes de português, que ainda conhecem, né, porque a gente ainda conhece pouco da língua dos nossos alunos, então as nossas interações com eles são predominantemente em português, né, mas a gente está fazendo um esforço para se aproximar dos alunos, inclusive nesse sentido linguístico. A gente tem tentado aprender a língua deles, e eles são nossos professores, né, até literalmente, porque lá no CIEJA nós temos atividades extracurriculares, que são as oficinas, né, de segunda a quinta-feira. Os alunos têm as disciplinas mesmo, né, o português, a história, a geografia, eu ia falar até o italiano. O italiano está sempre comigo, porque como eu sou professora de italiano também, mas a gente tem italiano como atividade extracurricular. E uma das atividades extracurriculares que a gente tem também é o crioulo haitiano. Toda sexta-feira nós temos atividades extracurriculares e cada aluno escolhe de qual atividade extracurricular gostaria de participar. E nas sextas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a oficina de crioulo haitiano, que é uma oficina ministrada por 2 estudantes haitianos, o Olson e o Donald. E eu e a Cris somos alunas dessa oficina. Então, eles são nossos professores, né? A gente ensina português para eles, eles ensinam crioulo para nós. E, claro, durante as aulas de português, eles sempre ensinam crioulo para nós também, né, Cris? Então, a gente está sempre aprendendo com eles e sempre deixando bastante explícito que a língua e a cultura deles são bem-vindas, então a gente valoriza a língua e a cultura deles, assim como a gente valoriza a nossa própria língua e a nossa própria cultura. Uhum. Nosso trabalho nas oficinas é apenas do suporte pedagógico em relação à preparação das aulas, né? E em relação às oficinas, elas são abertas à comunidade. Então, é uma prerrogativa do CIEJA que essas oficinas, elas não são restritas aos estudantes do CIEJA. Então, qualquer pessoa que queira participar, não só da de crioulo, ou da de italiano, que a Dani também dá, mas de todas as outras oficinas que os professores oferecem, é possível, porque ela é aberta à comunidade. E também nessa horizontalidade de saberes, né, pensando de que todo mundo tem algo que possa ensinar e que a gente aprende uns com os outros, não só os alunos haitianos, eles são protagonistas nas oficinas de ensinar, né, nesse papel de estar ensinando. Mas também os brasileiros. A gente tem oficina de capoeira, que é ministrada por um estudante também. E tantos os brasileiros como haitianos que sintam vontade de compartilhar saberes, podem e devem montar oficinas junto com os professores ou sozinhos, e ela é sempre aberta à comunidade. Então, que ótimo. Estão todos convidados. Pois é, e com isso chegou até um comentário aqui, uma pergunta da Lígia. Ela está perguntando se durante a quarentena está sendo possível ministrar ou ter, né, realizar essas oficinas de crioulo haitiano.
online ou com alguma outra ferramenta? Não, porque são oficinas práticas e a gente não tem só, como eu disse, são várias oficinas. Tem oficina de yoga, são várias, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente ficou mais focado nas aulas determinadas pela Secretaria, né, de Educação, da plataforma online, e também grupos de WhatsApp, que o acesso para os estudantes é melhor. Neste momento de pandemia também, acho que a Dani poderia falar um pouco, a gente também fez uma rede de solidariedade, né, de ajuda, porque muitos perderam o emprego, estão numa situação vulnerável, então a gente fez, então as nossas preocupações nesse momento, elas não passam pela oficina, que é uma coisa mais prática, né? Escola a gente faz com gente perto de gente. A oficina, ela é muito prática, então ela precisa ser, quando a escola reabrir, ela há de reabrir logo, logo, porque isso tudo vai passar. Sim, certamente, assim esperamos. E com isso, tem uma outra pergunta que já leva aqui, que chegou para a gente, da Ana, e que já leva a gente a comentar de outros assuntos que a gente tinha pensado que eram importantes, que eu já ia trazer para vocês também. Então, a Ana está perguntando como estão os estudantes haitianos nesta fase, neste período da pandemia, né, e do isolamento social. E acho que, então, eu já faço aqui o convite, a abertura para vocês, para falarem da campanha que vocês estão realizando, né? Estando acompanhando de perto pelos grupos do WhatsApp, aqueles que sabem que estão com a sua internet, com o seu telefone ainda, porque vocês mesmos já haviam comentado comigo que é uma porcentagem pequena, né, de estudantes com quem vocês conseguem ter contato e saber da real situação. Então, acho que agora é o momento para a gente abrir para esse assunto. Então, nós tentamos, assim que nós voltamos do recesso, né, porque logo que começou a pandemia, nós entramos em recesso escolar, nosso recesso de julho foi antecipado, e aí em abril, no início de abril, a gente retomou as aulas, retomou mais ou menos, né, deveria retomar, mas a proposta é que as aulas fossem online. Acontece que a gente entrou em contato com os alunos, contato telefônico, nós tentamos ligar para todos os nossos alunos, porém, conseguimos contato com cerca de 40% dos alunos, mais ou menos isso. Isso porque alguns alunos não têm nenhum número de telefone, né, não tem nenhuma forma de nós entrarmos em contato com eles, não tem telefone, não tem WhatsApp, e aí, por conta disso, né, com aqueles que a gente conseguiu contato, todos os professores do SEJA criaram grupos no WhatsApp, e a gente tem mantido contato com os alunos por meio desses grupos no WhatsApp. Né? Os alunos, infelizmente, com os quais nós não conseguimos contato, que foi cerca de 60%, esses alunos, infelizmente, nós nem temos notícias deles, nem dos haitianos, nem dos brasileiros. Com os que a gente tem contato, a gente tem enviado atividades, mas quando nós enviamos atividades cada um da sua disciplina, né, no nosso caso de língua portuguesa, a gente também já procura deixá-los tranquilos, né, no sentido de que a gente sabe que, como a Cris falou, escola na EJA, né, se faz presencialmente, não tem condições de fazer uma EJA à distância, até por conta da falta de condições materiais dos nossos alunos, né, a gente atende um público de haitianos e brasileiros que vivem em situação de alta vulnerabilidade social, e nesse período de pandemia, essa situação se agravou bastante, uma situação que já era difícil, se tornou muito mais difícil. E aí, então,
tentando auxiliar os nossos alunos, nós começamos a fazer uma arrecadação há cerca de um mês, e nessa arrecadação nós temos pedido dinheiro para as pessoas, né? Começamos com amigos, parentes, colegas, e depois a gente acabou estendendo e a gente tem pedido dinheiro para todas as pessoas, né? Para nós comprarmos cestas básicas para entregar para esses alunos que já tinham uma situação bem difícil, né? Muitos estavam já desempregados e agora com a pandemia se viram impossibilitados de continuar procurando emprego. Muitos perderam seus empregos, muitos tiveram seus contratos de trabalho suspensos, né? Então, por conta disso, a gente começou com essa arrecadação e algumas cestas básicas foram doadas diretamente para o CIEJA, por algumas pessoas, e a maioria ajudou financeiramente, né, doou dinheiro, e nós compramos as cestas básicas. Por enquanto, nós conseguimos ajudar 350 alunos e as suas respectivas famílias, né, mas como nós temos 1.510 alunos, então ainda, embora 350 seja um número bastante significativo, ainda é pouco, né, perto do tanto de alunos que a gente ainda precisa, de alguma forma, tentar auxiliar. Acho que é isso. Tem chegado comentários aqui. A Cristiane quer complementar? Eu posso trazer uns comentários. Pode perguntar, sim. Pode trazer os comentários. Então, percebo que tem pessoas da Rede Municipal de Educação acompanhando, tem pessoas que provavelmente são do CIEJA também, talvez se eu falar nome vocês reconheçam, que estão saudando vocês e prestigiando, dizendo que estão prestigiando o CIEJA, parabenizando por estar dando visibilidade para esse trabalho do CIEJA Perus 1. Teve o comentário da Shirley Diniz, que é mãe da nossa querida Paola Diniz, que não pôde estar com a gente aqui hoje por problemas técnicos lá em Moçambique, da internet dela que não colaborou. Então, para quem chegou depois, eu estou mediando e comentando, sendo que inicialmente a Paola mediaria e eu estaria entre as educadoras, que não sendo da Rede Municipal de Educação, mas sendo educadora que faz trabalho voltado para a educação, para as relações étnico-raciais na prefeitura já há algum tempo. Eu também, com pesquisa sobre Haiti, estaria aqui mais nesse lugar, e eu estou duplamente aqui, nesses dois lugares. Então, a Shirley comenta que a escola dela, por ser educação infantil, tem uma questão parecida com o CIEJA, porque não dá para trabalhar aula online com crianças, né? Assim como o CIEJA, público de alfabetização, de jovens adultos e pessoas com necessidades especiais, também a questão da aula à distância, como vocês comentavam, né? É uma dificuldade, apesar que vocês falaram que passam atividades por WhatsApp, né? Para aquelas pessoas, aqueles 40% que estão com vocês, conectados com vocês. E aqui teve uma pergunta da Patrícia Florencio, que ela está querendo saber em relação a como é que esses alunos haitianos ficam sabendo do CIEJA. Eles procuram a escola porque a informação chega para eles, que essa é uma escola que acolhe haitianos. Então, ela já trouxe essa pergunta e trouxe também a seguinte dúvida. Se vocês podem dizer qual é a expectativa deles acerca dessa escola. Quando eles chegam lá, aqueles que vão chegando depois, né? Porque se começou em 2016 com alguns poucos, e agora já são mais de 800, né? Para um total de 1.500? 1.510. 1.510. Então, os haitianos são pouco mais de 50%, 60%, eu sou ruim de matemática. Então, a maioria, e tudo aconteceu desde que o CIEJA abriu de uma forma muito rápida, né? Desde que inaugurou. De uma forma muito rápida e de uma forma muito rápida e de uma forma muito natural. Porque a gente precisa dizer que eles já estavam no território. Então, eles já moravam lá. Né? A gente precisa lembrar que em 2010 houve um terremoto de proporções grandes no Haiti e eles começaram a migrar desde então, e um dos lugares
para onde eles imigraram foi o Brasil. Eles estão lá em Perus, então, de 2010, 2011. O CIEJA existe desde 2016. E a garantia de direitos, eles têm direito a se matricular nas escolas, nos equipamentos públicos, e o CIEJA, ele é um equipamento público. Então, nós não somos, assim, especialistas no acolhimento imigrante. Isso deveria ser em todo e qualquer equipamento público. O que nós fizemos lá, enquanto equipe de professores, equipe gestora e toda a equipe do CIEJA, foi entender que, primeiro, é um direito deles ocuparem esses espaços, e já que eles estão no território, como atendê-los da melhor maneira possível. E como fazer desse encontro um momento de aprendizado para todos, brasileiros e haitianos. E é pensando dessa forma que nós pensamos na readequação curricular. Nós entendemos o currículo como uma coisa viva, né? É um atendimento de necessidade do público que a gente atende. E essa era uma demanda. Então, eles estão lá no território, e o nosso acolhimento foi no sentido de dar conta da parte educacional e aprender com eles, né? Pensando nessa circularidade de saberes que você mencionou antes. Eles ficam sabendo porque é uma rede migratória, né? A gente até brinca, né? Deve ter uma ponte aérea Haiti-Cieja. É muito comum eles chegarem de manhã e à noite estarem lá fazendo matrícula. Porque é isso, as pessoas quando migram, elas migram e fazem associações. É muito difícil você migrar sozinho para um país distante de uma língua que você não conhece. E, nesse sentido, o CIEJA, ele ultrapassa o contexto escolar, porque ele é um polo, realmente, um polo cultural, um polo de encontro, né? E ele é um centro integrado por ser CIEJA, mas também um centro integrado dessa educação plural que a gente está falando, né? De integração. Então, eles ficam sabendo por conta dessa comunicação, dessa rede migratória que já existia antes no território. E por conta... desculpa, Lilian. Não pode seguir, Daniela. Só complementando o que a Cris falou, por conta do CIEJA ter se tornado esse polo cultural, né, para os haitianos, nós temos alunos haitianos que são de fora de Perus, né, que são de outros bairros até distantes. Temos alunos do Piqueri, da Barra Funda, de Pirituba, da Anhanguera, de bairros próximos e de bairros distantes, né, e temos até alunos de outros municípios, né, nós temos alunos de Caieiras, Osasco, Carapicuíba, Francisco Morato. Então, a maioria dos alunos haitianos é de Perus, né, mora ali no território, mas nós também temos vários alunos de outras partes de São Paulo ou até de fora do município de São Paulo. Era só isso. Perfeito. Tem duas perguntas que chegaram, e acho que uma delas tem mais relação com o que vocês estão falando agora, mas na ordem, talvez eu vá, então, alterar a ordem só para ficar já mais com o tema. Essa pergunta sobre o perfil dos alunos, que é feita pela Cristiane. A Cristiane, ela diz que ela é pesquisadora da imigração haitiana, e ela ficou interessada em saber se é possível falar que há um perfil de estudantes haitianos lá no CIEJA Perus, se é a maioria homens, qual é a proporção de homens e mulheres, faixa etária. Então, no início, essa migração era majoritariamente masculina de meia idade. E já passamos por várias etapas migratórias, né? As mulheres agora estão chegando, né?
algumas já estavam aqui, mas chegando, quando eu digo, é na escola. Alguns já têm filhos brasileiros, então os filhos desses haitianos já estão também acessando a escola pública, ou municipal, ou estadual, e aí eles acabam sendo bilíngues, né? Falam crioulo haitiano e falam português muito bem. Nesse sentido, acabam ajudando os seus pais. Muitos jovens agora têm chegado. Então, a gente tem, logo no início, majoritariamente homens, meia-idade, de meia-idade a mais velhos. Depois, mulheres, e agora os bem jovens, né? Que é o público que a Dani atende diretamente e exclusivamente, que são esses recém-chegados, homens, ainda são maioria, são jovens, acho que a Dani pode falar melhor, né, Dani? Que a Dani está em contato diário e exclusivo com eles. E as mulheres. Mas, no início, majoritariamente masculino. E uma outra característica é que alguns, antes de chegarem ao Brasil, já tinham passado por outros países, passado pelo Chile, ou mesmo outros estados. Chegaram ao Brasil, mas foram trabalhar em Curitiba. Então, eles conhecem bem outros lugares antes de chegar ao Brasil. E aí a outra pergunta que eu deixei para depois, mas na ordem vinha primeiro, é da Ana. A Ana, ela fala de algo que a gente tinha no nosso roteiro também, então já vai ser possível a gente entrar naquela parte do polo sociocultural, que, ou seja, representa, uma vez que tem feito parcerias no território, né, como a gente já havia conversado. Então, nesse sentido, ela quer saber, ela chamou de trabalho intersetorial para amparar os imigrantes. Se há um trabalho intersetorial, eu estou entendendo que a pergunta dela se refere a essa questão que a gente já tinha no nosso roteiro, que vocês podem trazer agora melhor. Inclusive, a Dani começou por conta dessas parcerias, né, Dani? A gente faz parcerias com o CRAS, com o CRAI, a ONG Repórter Brasil nos auxilia muito, fez esse diálogo com os equipamentos públicos que poderiam nos auxiliar para melhor atender não só brasileiros, como haitianos também. A própria USP tem nos auxiliado no sentido de a gente poder estudar e compreender melhor o nosso território. E a PUC. Foi na PUC que a Dani, através da PUC, que a Dani começou um trabalho voluntário lá no CIEJA, e aí ela pode contar, lógico, né, com muito mais propriedade, mas essas parcerias, elas existem e elas são bem-vindas e necessárias, porque é importante uma rede, né, principalmente desses equipamentos públicos de assistência social, de proteção social, né, que nos auxilie da melhor forma possível, enquanto escola de jovens e adultos. Sim. Eu só queria a ajuda de vocês para destrinchar essas siglas. O CRAS e a outra... Centro de Referência à Assistência Social, Centro de Referência à Assistência ao Imigrante. Esses equipamentos são públicos, né? São secretarias, né? E que trabalham com a proteção, com a vulnerabilidade. O CREAS já trabalha com uma medida quando a pessoa já está na vulnerabilidade, né? E os outros de medidas protetivas, de amparo social. E a outra é o imigrante. E a gente tem tentado fazer também contato com o SIC, que é o Centro Centro de Imigração, esqueci a sigla agora,
Mas todos esses equipamentos que podem, de uma certa forma, nos auxiliar porque não é só o acesso à escola, também a permanência. E aí, eles precisam ter acesso a todas as políticas públicas disponíveis, das quais eles têm direito, né? Que todos os alunos têm direito. Que muitas vezes a gente desconhecia, né? Que a gente foi também aprendendo porque é necessário essa comunicação para a gente fazer essa rede, né? Uhum. E aí tem algo que a gente conversava também, na rede municipal de educação, ou seja, Perus 1 é um caso único, né? Em termos da quantidade de imigrantes superar a quantidade de alunos brasileiros matriculados. Então, vocês tiveram que aprender na prática, aprender fazendo, e percebendo quais eram essas demandas e sentindo entre vocês quem estava mais ou menos habilitada, disposta ou com possibilidade de buscar as parcerias também, né? Um pouco isso. Sim. Fui entendendo das nossas conversas. Eu tenho alguns comentários para fazer, até pelo avançar da hora. A gente tinha combinado uma live de 1 hora. Me parece que o Facebook não é restrito com a questão do horário, que talvez a gente consiga estender um pouco, pela questão tecnológica, a gente consegue, né? Então, se a gente vê que o número aqui de participantes, pessoas interessadas em comentar, etc., estivesse estendendo, a gente puder seguir um pouquinho mais, se tiver ok para vocês. Ok? Tá. Sim. Okay. Então, a gente segue um pouquinho mais. A gente ouve comentários de quem quiser deixar comentários aqui sobre essa questão do tempo também. Aí, a questão é que, para tudo que a gente tinha conversado, que a gente ia passar aqui, né, hoje, nessa conversa, ficam alguns pontos que ainda não foi possível que eu fizesse uma conexão, que é a do meu trabalho com o trabalho de vocês. Então, agora eu vou começar a entrar nessa conexão dos nossos trabalhos, daquilo que a gente vem vinha conversando nesses dias, né? Então, a Daniela, ela tem aí aquele flyer que depois a gente pode divulgar aqui, porque eu acho que eu consigo compartilhar a tela, ou a gente vai deixar como um post na página da Afroeducação também, que é o flyer que tem essas informações das pessoas que puderem. Essa rede de solidariedade. Com a rede de solidariedade, exato, com a possibilidade de envios de dinheiro, né? Depositar dinheiro para a compra dos recursos, do que vocês estão entendendo que são necessidades básicas, né? Com esses recursos. Inclusive, a gente lá, aquele post ele é para arrecadação, mas também professoras conseguiram doação de cestas básicas e duas professoras também conseguiram doação de máscaras. Isso então, também é importante, né? Não é só dinheiro. Nesse momento, então as pessoas ficam à vontade para doarem, se puderem, as máscaras, né? Que a gente também precisa. Uhum. E ainda naquela questão do território, a gente também chegou a trocar mensagens. Passou. A gente chegou a trocar mensagens sobre iniciativas da região que dialogam com a comunidade haitiana, né, que são de brasileiros e que têm seus negócios locais e que aí desenvolvem produtos percebendo demandas por parte da comunidade haitiana. Então, a Cristiane também tinha compartilhado com a gente um negócio local de camisetas, vestimentas, de design, né? De um artista e uma marca, que a gente não pode deixar esse post lá, mas fala um pouquinho para a gente desse. É do Will Afront. O William, um parceiro do CIEJA, ele é um empreendedor, um homem negro, que tem uma marca que chama Afroperifa, que é uma marca onde ele usa a estética afro com a estética periférica, então ele faz esse diálogo, e ele também proporciona a moda haitiana, então ele fez
sempre, não foi só esse ano passado também, ele está sempre antenado com essas datas que são importantes da comunidade, e ele faz parte dessa comunidade. Ele é brasileiro, mas sabe que há um número grande de haitianos. Então, sempre na época da bandeira, ele proporciona roupas com motivos haitianos, porque o Dia da Bandeira é um dia importante para essa comunidade. Gente, acho que é o meu microfone, não é possível. Esse barulho. Mas tudo bem. Você prefere tirar o microfone agora e falar sem ele? Aí vamos ver se melhora. Eu acho que é o microfone. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, mas ele acho que tem uma interferência. Essas tecnologias, elas foram feitas para falhar, né? As pessoas estão... Ele faz uma moda, então, com motivos haitianos, e sempre homenageando datas importantes. Uma delas, o dia 18 de maio, que é o Dia da Bandeira. E aí ele fez conjuntos de camiseta e máscara, e é sempre um sucesso, né? Porque os alunos gostam muito. É uma moda muito bonita. Depois, eu posso pedir autorização para ele para colocar no Afroeducação a propaganda da marca dele, que é bem interessante. Perfeito. E eu pedi para você falar disso, a gente tinha essa possibilidade de falar do território, da relação com parcerias, e essa era uma delas, só que ela é num outro aspecto, né? Num outro aspecto, que não deixa de ser importante, né? Porque é o fortalecimento da periferia pelos seus próprios meios, né? Então, é essa autonomia, né? De produção de moda que dialoga com o seu próprio território. Isso é muito interessante. Perfeito. Eu vou fazer agora aquele elo que eu falei com o meu trabalho, e chegou mais uma pergunta da Cristiane, e vou emendar com a pergunta dela, porque eu já vi que tem relação também. Agora, eu acho que você pode colocar o fone de novo, porque eu estou ouvindo a minha voz, o eco da minha voz. Aí. Então, acho que aí nossos internautas também estão ouvindo, né? Então, eu vou esperar um pouquinho para você pôr o fone. Pronto. Ótimo. Bem, a minha relação com a Haiti, ela começa pelo hip hop, começa pelas periferias, pelos territórios periféricos, pensando essa cultura que emerge de onde estão concentradas essas populações de jovens afrodescendentes com jovens imigrantes de outras partes, sejam imigrantes internos, com civilizações internas, pensando em São Paulo, né, da onde eu também sou, e pensando em trabalhos que eu tive a oportunidade de realizar antes de chegar na pesquisa acadêmica. Então, a oportunidade de realizar intercâmbios culturais com artistas de hip-hop me fez ter contato com artistas afrodiaspóricos de outros lugares, incluindo artistas haitianos imigrados para contextos de Américas, que incluem América do Norte. Então, por exemplo, desde 2008, meu contato com artistas de hip-hop, jovens ativistas da hip-hop, está presente na minha vida. Desde 2004 eu começo em contato com o Caribe por meio do hip hop cubano, mas a questão do Haiti entra em 2008. Tenho aí grandes amigos, artistas que chegaram a ser um vínculo com o Brasil. É importante. Eles estiveram aqui algumas vezes, como o Vox Sambu e o Ali. Então, são artistas que moram em Montreal, em Quebec, no Canadá, que tem um trabalho que está interessado em dialogar com as periferias afrodiaspóricas e as periferias de outros lugares. E nisso, eu fui para a pesquisa acadêmica para pensar essas pedagogias performativas, como alguns autores chamam, e como eu gosto de tratar, em pensando nessas formas de ser e estar no mundo
que conformam formas de transmitir conhecimentos, né, de produzir, transmitir conhecimentos, saberes, que passam pelo corpo. Então, tem alguns aspectos aí para a gente pensar. A tradição oral, não é? As culturas que transmitem as suas formas de organização e de conhecer e explorar o que são saberes, passando pela oralidade, mas essa oralidade ela não se restringe ao que vem da parte fonética. Ela é uma tradição que perpassa o corpo, ela envolve os sentidos. Então, as celebrações são momentos de reproduzir, por exemplo, né, intergeracionalmente, saberes, né, de transmitir saberes. E vocês falavam que vocês fizeram festa, os estudantes haitianos puderam fazer festa e fazer a sua própria comida e colocar a sua música para ser apresentada para os estudantes brasileiros, né? Então, para essas culturas, essa é uma forma fundamental de se apresentar. Então, a partir do fato de eu ser essa pesquisadora que passou o período de doutorado realizando pesquisa que envolveu o Haiti, entre outras regiões de culturas caribenhas, eu tinha esses comentários e possibilidades de dialogar com vocês e até dizer que agora eu vou ser uma das frequentadoras das oficinas de crioulo haitiano. Está aqui o meu livrinho, que eu não sei se vocês conseguem ver o título, que não me deixa mentir, de que eu sou uma aprendiz iniciante do crioulo haitiano a partir das minhas buscas de me relacionar mais a fundo com o que a tradição oral haitiana tem para oferecer em termos dessas pedagogias performativas. E com isso, me vem trazer para vocês alguns pontos para falar dessa pedagogia que possivelmente é aquela que vocês estão integrando mais, porque a pergunta da Cristiane a pergunta está aqui, mas que eu falei, vou fazer depois de falar um pouco da minha pesquisa. A pergunta dela é: qual seria a maior dificuldade de vocês, que vocês encontram enquanto docentes, mas relativas à questão pedagógica? Então, para trabalhar com... Você pode repetir? Porque... Então, ela começa assim: pedagogicamente, qual seria a maior dificuldade de vocês enquanto docentes nesse trabalho com os haitianos? Aliás, com haitianos e brasileiros juntos, mas ela fala nesse trabalho. Essa é a pergunta dela. E eu estou aqui trazendo a possibilidade de a gente olhar para essas culturas, que também a gente tem aqui no caso do Nordeste, vocês têm muitos imigrantes nordestinos, né, lá no CIEJA, como um aspecto, as celebrações, as tradições que envolvem os sentidos, né, que envolve a comida, que envolve a música, como sendo espaços de transmissão desses saberes, na medida em que espaços em que há uma convivência intergeracional, que a figura das pessoas mais velhas é de conduzir, é de fazer, e as demais acompanharem esse fazer, né? Não questionarem, não se negarem a participar, mas de entender que aquele é um momento de estar juntos, de realizar juntos. Então, nesse sentido, eu estou trazendo a minha abordagem sobre essas culturas, como sendo culturas que a gente pode chamar de trazerem consigo pedagogias que são performativas, que passam pelo corpóreo e pelo sensório, ou sensorial, e que implicam no contato, implicam na presença, implicam no comunitário também, das pessoas juntas. Uma pessoa não realiza uma festa, uma celebração sozinha, ela precisa das demais, são muitas coisas a serem feitas, mas dentro dessa celebração tem uma organização própria das coisas serem realizadas, para as coisas serem realizadas, não é?
Então, isso é o ponto que se relaciona com a minha pesquisa, que envolve cinemas afrodiaspóricos, e que envolve o cinema do Haiti, e que eu posso vir a falar mais, se houver tempo, do caso do cinema haitiano, que já é também um outro ponto para a gente desdobrar em outras possibilidades que a gente quer fazer juntas, já que também um dos nossos formas de se aproximar foi essa, a possibilidade de a gente levar a contribuições para o Cineclube, que vocês já realizam, né, que vocês então já entendem que é importante. A figura da professora Manuela, que foi quem me contactou para dizer do Cineclube, da possibilidade de colaborar com o Cineclube. Então, já incluo aí para vocês esses comentários, né, dessa pedagogia. Que pedagogia, então, vocês entendem que vocês trabalham lá e o que é desafiador para entrar na pergunta da Cristiane, para vocês, nesse trabalho? Então, eu acho, Liliane, que fica difícil a gente falar assim, numa pedagogia, né? Uma única pedagogia. A nossa escola é um CIEJA, né? Não é uma escola regular, é uma escola de inspiração freiriana, né? Então, a gente sempre tem o Paulo Freire como uma das nossas bases teóricas e práticas, digamos assim, mas eu acho que não dá para a gente falar numa única pedagogia, né? Até porque nós somos 33 professores, né? E cada professor tem as suas especificidades, inclusive em relação às disciplinas também, né? Então, pensando na pergunta da Cristiane, né? Isso. Acho que o desafio principal, início agora para responder isso, eu me baseio na minha experiência como professora de português, é um desafio que é enfrentado por todos os professores do CIEJA, mas não sei se para eles também é o principal, né? É a questão da heterogeneidade mesmo, porque a heterogeneidade é constitutiva da sala de aula, e é muito bom que a sala seja heterogênea, porque são diferentes saberes e todos aprendem juntos, mas, ao mesmo tempo, é desafiador, realmente, porque no caso dos alunos haitianos, às vezes, numa mesma turma, nós temos alunos que não puderam frequentar a escola no Haiti, então, eles não são alfabetizados nem mesmo na língua materna deles, que é o crioulo haitiano. Só um pouquinho, Daniela, alguém comentou que talvez fosse possível, se você isolar o áudio, não haver microfonia, mas eu não sei bem o que isso quer dizer. Se essa pessoa... Vocês não estão me ouvindo bem? Alguém disse que está tendo microfonia. Para mim, está chegando normal. Para mim também. Mas então vamos prosseguir. Se alguém quiser comentar que não está ouvindo, a gente repete. Para a pessoa... Tá bom. Então, nós temos numa mesma sala de aula, desde alunos que não são alfabetizados, nem mesmo em crioulo, né, até alunos que são falantes de 4, 5 línguas, né, que já sabem falar crioulo, sabem falar francês, que é a língua da escola no Haiti, sabem falar inglês, espanhol e estão aprendendo português, né. Então, alguns alunos têm um nível de escolaridade baixo e outros têm um nível de escolaridade bem alto, já concluíram uma graduação ou até mais de uma no Haiti. Então, essa heterogeneidade toda, né, que a gente tem em relação aos níveis linguísticos, culturais, e não só, né, todas as questões, porque a gente tem alunos de várias partes do Haiti. Então, eles têm diferenças entre eles também, né? Porque a gente fala os haitianos, mas eles são diferentes, né? Os haitianos do sul do Haiti não são iguais aos do centro, que também não são iguais aos do norte. Então, essa heterogeneidade toda, que é muito enriquecedora, também é muito desafiadora, né? Para nós, como docentes. Não sei se a Cris quer comentar alguma coisa. Acho que é isso mesmo, exatamente isso. Nós somos educadoras populares
e trabalhamos para uma escola de qualidade. E é muito desafiador a gente fazer escola de qualidade. É o que a gente tem tentado enquanto equipe no CIEJA o tempo todo. E nessa perspectiva mesmo de ação, reflexão, ação. Então, a coisa não está dada. Nós temos experiências de sucesso, mas a gente também se revê, se revisita a todo tempo na nossa própria prática, para ver se aquilo que a gente está fazendo realmente está chegando no objetivo que a gente quer, e sempre estabelecendo essa horizontalidade, essa troca de saberes mesmo, né? De refletir. Então, a gente reforçar o lado pesquisador, porque o professor é sempre um pesquisador, e, sobretudo, quando você tem público migrante, você se torna muito mais pesquisador, porque você precisa saber, procurar saber também, né? Não é só esperar chegar a informação a partir do outro, mas também pesquisar, né? Então, nos coloca, nós professores, e a Dani falou, somos 33, todos somos 33 pesquisadores, né? Que tenta, dentro das suas possibilidades, das suas visões, exercer uma escola de qualidade, que é esse o grande objetivo. E uma escola de qualidade para todos, né? Para os haitianos, para os brasileiros, e nós temos também uma aluna boliviana e um aluno angolano, então a gente tenta, né, oferecer E para as uma pessoas com educação de deficiência. qualidade. Sim, e as pessoas com deficiência e os adolescentes, né? A gente tenta oferecer uma educação de qualidade para todos, né? Sempre respeitando os detalhes também. A gente adota placas com várias línguas, todas as línguas que circulam pelo CIEJA, são muitas, Libras, crioulo haitiano, espanhol, português. A gente tenta marcar no território, dentro do espaço escolar, do espaço educacional, essas pessoas, através de suas línguas, né? É como a Dani falou antes, não é porque eles estão em território brasileiro que precisam aprender português, e é sempre importante valorizar também a língua do outro, né? Uhum. Bem, eu agora vi aqui que era o meu microfone que estava dando microfonia, segundo os comentários. Coloquei o meu no mudo enquanto vocês estavam falando, e quero que as pessoas comentem. Agora eu vou ficar com ele um pouco mais distante da roupa, porque às vezes é a proximidade do comentário, do microfone com a roupa. Eu sinto que agora, sendo que não tem perguntas aqui, e a gente tem alguns pontos do roteiro que eu acho que podem ser interessantes da gente abordar, eu tenho um comentário aqui que eu trouxe a partir dessa posição de historiadora, né? E de alguém que produz história de perspectiva crítica. Produz no sentido de aquilo que a gente registra quando a gente é historiador, fica também para essa história, né? E da minha pesquisa, eu trago uma contribuição para a gente aqui, para a gente falar um pouco mais sobre a bandeira haitiana, porque acho que faz falta a gente perceber que contexto é esse que move essa comunidade a ter uma relação afetiva com essa bandeira, né? Que é algo que a Cristiane trouxe quando a gente conversava. Então, eu vou trazer essa contribuição do historiador haitiano, que é o Michel Trouillot, e tem esse livro dele, que já temos, ainda bem, uma versão aqui do Brasil, feita por pesquisadores da Unicamp, a tradução, né? Porque por muito tempo a gente não tinha, a gente era obrigada a usar a língua que ele publicou primeiro, que foi em inglês, porque foi um historiador que fez a pesquisa em uma universidade dos Estados Unidos, e depois em espanhol, e agora a gente tem a versão disponível, circulando por aí, até em formato de PDF, se eu não me engano, porque os próprios tradutores fizeram um acordo com a editora para isso. Bom, então tem algo que o Michel Trouillot traz para a gente, que é sobre
a Revolução Haitiana. E aí tem esse contexto de que, para quem está acompanhando a gente e, porventura, não conhece esse fato, né, o Haiti primeiro que ele é o país que inaugura, no qual é inaugurado esse empreendimento expansionista, imperialista da Europa nas Américas, que resulta nessa invasão e colonização. Né? Então, a região onde está o Haiti, a ilha, que com os povos originários que habitavam ali, ela tinha o nome de Quisqueia, e não é à toa que eu tenho, na minha página tem um vínculo com a Quisqueia Brasil, que é uma proposta de um negócio social, um empreendimento que eu trago comigo desde 2011. Então, essa ilha de Quisqueia, ela foi tomada e chamada de Ilha de Hispaniola pelos colonizadores europeus. E com esse processo, que resulta na divisão da ilha e na formação de dois países distintos, que é o Haiti e a República Dominicana, tem-se aí a história que a gente vai focar agora, que é da Revolução Haitiana, a partir da qual, por meio da qual, esse país conquista a sua independência com relação aos invasores europeus, simultaneamente ao fato de fazerem a sua abolição da escravidão por eles mesmos. Então, são quilombolas, por assim dizer, são aqueles que deixaram de ser escravos para estar em comunidades nas quais pudessem reunir forças para lutar contra o sistema escravista, que essa revolução acontece. É pela mão de revoltosos nesse sentido, de quilombolas haitianos que essa revolução acontece. E essa revolução, então, aí que entra Michel Trouillot para a gente pensar a história de perspectiva crítica, que é aquela que não é contada, vinha sendo contada nos livros de história geral, aliás, vinha sendo omitida, mas porque se falava em Revolução Francesa, e aí a revolução de uma ilha que era colônia francesa e que tem relação direta com a Revolução Francesa ficava à parte, né, nesse aspecto da nossa educação eurocêntrica, que vem sendo confrontada, ainda bem. Aqui, por termos a Lei 10.639, desde 2003, temos reunido mais material, possibilitado a publicação de novos livros para a gente trabalhar, livros didáticos para trabalhar essa questão. Mas tem o autor, o pesquisador Michel Trouillot, que ele diz para a gente o seguinte, que a época da Revolução Haitiana, o país era a colônia mais valiosa do mundo ocidental, para qualquer uma das metrópoles europeias. Era a colônia mais valiosa. E a mais importante possessão francesa nas Américas. Então, assim, porque também França havia invadido outras regiões, principalmente no Caribe, né? Algumas outras ilhas daquela região conhecida como Antilhas, que está ali no Caribe. E a Revolução Haitiana, ela acarretou o total colapso do sistema escravista. A Revolução não acarretou apenas a independência do Haiti. Ela acarretou o colapso do sistema escravista. E essa história foi silenciada pela narrativa euro-ocidental. É isso o que o Trouillot fala para a gente. Eu vou colocar a referência por escrito, porque estão me pedindo aqui. Então, essa revolução que acontece no fim do século XVIII, né, entre 1790 e alguma coisa, por pelo menos 3 anos, quando ela termina, tem-se a primeira república negra nas Américas, a única que existiu nesse sentido, de ser uma república negra. Então, essa relação com a bandeira haitiana, eu pergunto para vocês se vocês percebem essa relação vindo daí, desde a Revolução Haitiana, ou o que é que vocês percebem nessa relação com a bandeira haitiana, que é uma data que, então, vocês já disseram para a gente em outro momento, quando é dia de semana, os estudantes haitianos não vão para a escola, porque é feriado para a comunidade haitiana. Então, vocês ficam com um déficit de pelo menos uns 40%, 50%, se todos os haitianos faltarem no dia da bandeira. Então, por favor, comentem com a gente. Desde o início, eles trazem, né, o primeiro contato que nós tivemos em relação a essa bagagem histórica que o todo haitiano carrega, foi quando eles nos perguntaram
professora, que língua é a sua? E disse português. Não, a sua língua, a língua do seu país, qual é? Eu digo, é a língua portuguesa. Não, professora, a senhora não está entendendo. A língua portuguesa é a língua do seu colonizador. Eu quero saber qual é a sua língua. E eu tomei um susto, falei, meu Deus. Vamos, senta que lá vem história. Porque como eu vou explicar isso para ele? Que a gente tem no nosso território mais de 100 línguas indígenas, mas elas já foram muito mais que isso e que nós não as conhecemos. Que elas são línguas que é um patrimônio, porque o haitiano ele tem a língua dele, que é o crioulo haitiano, como um patrimônio, né? Que é um instrumento de luta, é lutar pela língua, não só pela bandeira. E nós temos tantas línguas indígenas que a gente não conhece, e tantas outras que se foram antes mesmo da gente ter o registro delas, né? O efetivo registro dessas línguas dos povos, dos nossos povos originários. Então, isso fez a gente repensar o tempo todo esse papel do Brasil enquanto um país colonizado, falante de língua portuguesa, e o do Haiti, que tem a sua língua como crioulo haitiano, e alguns falam francês, não são todos, porque o francês para o haitiano é a língua da escola, é a língua escolarizada, e é a língua do colonizador. E a partir daí veio toda a historicidade, a história do Haiti, contada por eles e pesquisada por nós, né? A gente também demorou um tempo para aprender com eles sobre a real importância da bandeira haitiana, que passa realmente pelo afetivo, né? Então, não foi no primeiro ano que estávamos com eles. E aí, os haitianos que vão à escola quando o 18 de maio cai no dia da semana, eles vão vestidos de bandeira. Eles têm orgulho da própria bandeira e se vestem de bandeira. A bandeira, para eles, é um instrumento de relembrar essa luta, essa conquista do próprio território, né? É uma história linda, né, da bandeira bordada à mão, do Catherine Flon, e eles gostam de contar essa história, e a primeira vez que eu ouvi foi através dos nossos estudantes, depois a gente teve mesmo que pesquisar essa história. Então, de modo que, desde o ano passado, é que nós resolvemos fazer a nossa festa cultural, que não é só da cultura haitiana, mas também uma celebração intercultural, né, da cultura haitiana com a cultura popular brasileira, no mês de maio, justamente para também abarcar esse dia de luta, desse dia de celebração de conquista haitiana. E quando cai, realmente, vou repetir, quando cai no dia da semana, alguns não vão, porque guardam essa data, né? É feriado no Haiti, é dia de festa. E os que vão à escola vão realmente na homenagem da bandeira. Esse ano, infelizmente, veio a pandemia. Esse ano a nossa festa seria justamente essa semana, né? Estava marcada a nossa festa para essa semana. Mas aí veio toda essa problemática, mas por conta disso, por entender essas datas que são importantes, né? E aí, aos poucos, a gente vai fazendo um calendário que dialogue, né, com o nosso público, mas não só haitiano, mas também brasileiro, né? Então, como eu falei, a gente é educadora popular, a gente é pesquisadora, e a nossa gestora é mestre em cultura popular, então ela nos ensina também a esse movimento da cultura popular, tá nos espaços, né?
tirar dessa posição elitista do que é cultura, né? Que está no subjetivo, muitas vezes, do aluno da EJA. Ele ainda acha que a cultura é alguma coisa que não está na escola, não está na família dele, não está no bairro, está no museu, está distante, está em outro lugar. Trazer isso para perto, não só dos brasileiros, mas como dos haitianos, eu acho que é uma coisa que você já reparou, que a gente sempre que fala dos haitianos, fala também dos brasileiros, porque, no fundo, a diferença, a gente não foca tanto na diferença, mas nessa igualdade possível, sabe? A diferença, ela só vem para somar e não para distanciar. Então, como a Dani falou, os haitianos, a gente fala os haitianos para facilitar, mas eles são muito diferentes entre eles. Assim como nós brasileiros também somos, né? Então, tudo que se pensar em relação aos haitianos, a gente tem que pensar sobre nós. Quando a gente fala brasileiro, de qual brasileiro a gente está falando? Quando a gente fala de cultura brasileira, de qual cultura a gente está falando? Né? E isso não é diferente lá. Então, esse movimento de pensar nossa própria cultura, cultura popular, cultura dita de elite, cultura haitiana, também nesse sentido, é um movimento constante. É um movimento de aprendizagem, né, de ação, reflexão, ação o tempo todo. E que passa por não só pela questão linguística, vai sempre passar por vários aspectos, né, de tudo aquilo que engloba e abarca as humanidades. Daniela, quer comentar alguma coisa? Então, acho que a Cris falou bastante, assim, né? A bandeira haitiana tem um valor afetivo mesmo para os alunos, né? Eles têm uma relação diferente da que nós brasileiros temos, né? Com esse símbolo nacional. Mas eu acho que a Cris falou bastante, falou bem, né? Sobre o que a gente tem aprendido, descoberto com eles. Eu, antes de começar a trabalhar com os alunos haitianos, não sabia nada nem sobre a língua, nem sobre a cultura do Haiti, porque, infelizmente, a gente nem estuda na escola, né? É uma história que a gente não estuda na escola. E eu tenho aprendido muito com eles, inclusive sobre a história do país deles, que me faz também refletir sobre a nossa, né? Uhum. Bem, a gente tem perguntas que chegaram e eu vou começar e comentários também, agradecendo e elogiando pelo trabalho de vocês e dizendo que vocês são excelentes educadoras. Então, que bom que a gente percebe que reverbera e a gente pode trazer isso que vocês vêm fazendo a público para mais pessoas conhecerem, para além da comunidade escolar e do entorno de vocês. Eu tenho aqui essas perguntas que eu vou olhar e trazer, mas também me interessa comentar que quando a gente pensa nesse público de estudantes brasileiros que está no CIEJA, no CEJA Perus, tem algo que veio da outra live que eu fiz com a Paola na minha memória, que é o comentário que eu fiz lá sobre os falares plurais que nós temos no Brasil, né? Então, o que aconteceu foi que exatamente esses falares plurais vão sendo, né, apagados à medida que as pessoas passam por um processo de escolarização de um currículo eurocêntrico, né, de perspectiva eurocêntrica, em que é imposta essa língua portuguesa de uma gramática formal, oficial. Então, essas línguas portuguesas que foram mescladas, porque era também uma língua portuguesa de outro século, né, que estava sendo mesclada com línguas, com falares de quem se encontrou nas diferentes regiões do Brasil, né, esses diferentes encontros com diferentes grupos, povos indígenas, povos originários, melhor dizendo, com diferentes etnias africanas e com diferentes imigrantes de diferentes regiões, não só
de Portugal, mas de outras imigrações da Europa que recebemos. Então, nós também tivemos sempre falares plurais que foram sendo apagados, né? Essa condição, muitas vezes, ela aparece no CIEJA, porque esse público adulto... Acho que era melhor você... A microfonia, melhorou. É a roupa, né? Então, esse público adulto que tem a ascendência nordestina, ou que é nordestino e migra para São Paulo, ele tem um falar, ou traz falares, que são das matrizes orais, que são desses aprendizados do contato com a língua portuguesa de uma outra forma, por uma outra via, que não é a da escolaridade, a da escolarização, a do banco da sala de aula, em que você vai lá e fica lendo, repetindo, para a sua cabeça introjetar uma determinada forma de se comunicar nessa língua, né? Esse era um ponto, então, no trabalho de vocês, eu tenho certeza que isso está presente, que isso emerge por tudo que vocês já trouxeram, mas que eu não queria deixar passar aqui de pontuar para a gente. E pensando nas falas que surgiram de quem está com a gente, e também pensando em a gente encaminhando para fechar a nossa live, já está chegando perto das 6h30, então acho que a gente pode ir caminhando para responder essas perguntas e talvez fazermos falas de considerações finais, né, quando vocês falarem. Aqui, primeiro que também chegaram comentários agradecendo por esses estudantes haitianos trazerem essa consciência para a sala de aula e para o contexto da educação, porque isso também provoca, né? Essas provocações são enriquecedoras e tudo. E, bom, o último comentário que a Cristiane fez foi elogiado pela Ana aqui. Aí, qual foi a última pergunta que estava aqui? Acho que ela não é uma pergunta exatamente. Porque se ela era, eu perdi. E se porventura eu perdi, eu quero deixar comentado aqui para quem não foi respondida na live, que a gente vai buscar que as nossas educadoras respondam e a gente transcreva no post, na Afroeducação. Eu vou repassar quais eram as perguntas que chegaram, porque acabou... tem sim. A pergunta está aqui, da Cristiane. Ela pede para falar mais sobre o Cineclube. Talvez como o Cineclube é o trabalho que a Daniela está mais... A Daniela, desculpa, a Manuela está mais... Vocês fiquem à vontade para falar, então, do Cineclube e da gente caminhar para as nossas considerações finais. Caminharem para as considerações finais. O Cineclube da Manu faz parte de uma das oficinas que a Dani falou, né, Dani? São oferecidas às sextas-feiras. E aí, como eu disse, né, são várias oficinas, elas mudam de acordo com a época, algumas são fixas, outras não. E a Manu tem, então, essa oficina de cinema. Mas, então, como eu disse, as oficinas, elas serão retomadas quando voltarmos, no futuro próximo, se Deus quiser. Que as deusas digam amém. Então, eu vou dizer que antes da gente ir para os comentários finais, chegou a última pergunta que eu vou fazer para vocês, que aí a gente, então, vai para os comentários finais, considerações finais. A pergunta é da Luciana, e é se vocês produzem materiais, do tipo livros, vídeos, artigos, para inspirar outras escolas. Então, ela, que é psicóloga e trabalha com a saúde mental de mulheres e mães negras, migrantes e refugiadas, gostaria de saber o que vocês percebem, o que é percebido como os principais desafios enfrentados pelas mulheres haitianas. E se vocês têm um olhar que percebe que é possível atuar também para a relação da igualdade de gênero. Que pergunta difícil, né? Então, a gente percebe, a gente está conhecendo a cultura haitiana, né? No nosso contexto, a gente ainda está tentando entender qual é o papel da mulher haitiana dentro da cultura haitiana, né, Cris? Isso para a gente ainda é bastante enigmático. Por enquanto, a gente percebe que igualdade de gênero dentro do nosso contexto, né, nossos alunos haitianos, e eu faço questão de frisar que isso é dentro do nosso contexto, porque pode ser que em outro contexto seja diferente, né?
o que a gente percebe é que igualdade de gênero não existe na cultura haitiana, pelo menos para os alunos dentro dessa comunidade haitiana que a gente atende, né? E a gente percebe uma aceitação grande por parte das mulheres de coisas que para as brasileiras geralmente não são aceitáveis, né? As mulheres haitianas parecem, pelo menos essas que a gente atende, e não dá para generalizar também, porque não são todas, mas a maioria, elas parecem ser bastante submissas, né, aos homens. E isso já foi tema de aulas, né, inclusive, porque no CIEJA nós trabalhamos por rodadas, e uma das nossas rodadas de trabalho, né, de rodada temática foi a mulher, mas não só a mulher haitiana, né? A gente foi discutir questões ligadas à mulher, independentemente da nacionalidade. Mas essa questão da submissão, a gente vê também das nossas alunas brasileiras, né? Não é só das alunas haitianas. Então, eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, assim, no sentido de conhecer mesmo sobre a mulher haitiana. E o que a gente percebe por enquanto é que as questões de machismo são muito presentes nessa cultura e são consideradas pelas mulheres haitianas como algo natural, pelo menos pela maioria delas, aquelas com as quais a gente convive. Não é isso, Cris? Sim, eu acho que o machismo ele é estrutural, né? E está em todos os lugares. E é como a Dani disse, a gente está aprendendo a conhecer. Algumas coisas são muito parecidas, outras diferentes. Algumas coisas os haitianos verbalizam com mais naturalidade, mas não que os brasileiros não pensem exatamente igual. Então, acho que é isso que a Dani falou, a gente está aprendendo a conhecer. Nós temos na cultura haitiana mulheres que fizeram parte da Revolução Haitiana, né? Que eles são muito lembrados. Então, nesse sentido, a mulher haitiana ela teve um papel na própria Revolução e um papel que é destacado historicamente. Ao mesmo tempo, no dia a dia, no que a Dani diz e traz, esses papéis a gente ainda não entendeu direito como eles são dados, né? A partir de qual ponto de vista. Mas é aquilo que a gente tem falado ao longo desse encontro. Tudo que a gente puder falar dos haitianos, a gente também fala dos brasileiros, porque a gente tem muitas coisas parecidas. E eu acho que estar localizado estruturalmente numa sociedade patriarcal é uma das nossas convergências. E a gente só está tentando entender como esse patriarcado exerce o papel de gênero, e exatamente isso que a Dani disse, a gente está tentando entender, né, que papéis são esses, como eles se dão, e é isso, perfeito. E em relação a outra pergunta, né, essa questão do material, os materiais que a gente produz, ela não estava falando de materiais didáticos, né, não é isso. É material no sentido de textos que a gente já tenha escrito, é nesse sentido, né? Isso, para quem quiser ter um subsídio para implementar ações a partir de vocês que já tiveram essa experiência, que estão tendo essa experiência. A gente está escrevendo agora, a gente acabou de escrever um artigo num livro que vai sair em breve, né, Cris? Nós duas e a professora de arte do CIEJA escrevemos juntas um artigo, mas é sobre o trabalho do CIEJA nesse tempo de pandemia, né? E a gente está escrevendo também sobre o ensino de português para os haitianos no CIEJA
E eu tenho um artigo também sobre o ensino de italiano para os haitianos e para os brasileiros do CIEJA. Por enquanto, a gente só tem isso, assim, mas a gente ainda pretende escrever muito mais, né, Cris? Sim, sim. E se a pergunta dela também for em relação ao material didático, a Dani é especialista em material didático, né? A gente faz o nosso próprio material a partir da observação da necessidade, porque agora a gente está numa outra fase dentro do CIEJA, Dani fica exclusivamente com os haitianos, mas nós e os outros professores que estão no Fundamental 2, a gente tem alunos, salas mistas, onde brasileiros e haitianos estudam juntos. E aí a gente confecciona o nosso próprio material, adequando ele para a necessidade daquela aula. Então, muitas vezes, um material pensado para aquela sala, porque uma sala vai ter, às vezes, uma pessoa com deficiência, um brasileiro, haitiano. Outra sala já não tem, já é só de haitianos. Então, as salas, elas vão mudando de acordo com os períodos, né? Para quem não sabe, o horário de funcionamento do CIEJA Perus é das 7h30 da manhã até as 10h15 da noite. Então, a gente tem uma diversidade de público muito grande, né? E dependendo do horário, é mais um público que outro. E aí os professores confeccionam o seu próprio material didático de acordo com essas especificidades. Uhum. Muito bem. E vocês têm considerações finais a fazer? Palavras finais para dizer para a gente? Olha, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer. Agradecer também a Paola, que apesar do problema técnico que ela teve lá em Moçambique, também obrigada, né, pelo convite seu e dela. E dizer que é um prazer, uma honra fazer parte da equipe do CIEJA Perus, né? Que ele é fundamentalmente um trabalho em equipe e que ele não seria possível também por termos uma gestão, coordenadores e gestores, a Fran, o Altamiro, o Sérgio, a Sheila, que possibilitam esse trabalho, né? E articulam tão bem entre nós 33 professores, articulam tão bem e tem uma audição muito aberta às nossas necessidades como educadores, e até então, de toda maneira, atender a todas as nossas necessidades e planos malucos que a gente mais tem lá, é ideia boa, e eles super abraçam e dá super certo. Então, é uma honra fazer parte mesmo dessa equipe e é um prazer, um presente ter a Dani, né, fazendo parte agora também dessa equipe, que veio super somar com a gente com os saberes dela. Obrigada a todas e a todos. Dani. Eu também quero só agradecer, né, agradecer a Liliane por ter entrado em contato com a gente. A Liliane entrou em contato, inclusive, porque ela participou, né, dessa arrecadação que a gente está fazendo. Agradecer a Paola também, que cedeu esse espaço para a gente, que infelizmente teve um problema técnico e não pôde estar hoje com a gente, mas eu espero conhecê-la em breve também. E agradecer a Cris, que é minha parceira, minha amiga, com quem eu aprendo sempre muito. E quero agradecer a todo mundo que está assistindo, nossos amigos, colegas, alunos, parentes. E o CIEJA realmente é um lugar muito especial. Então, eu quero fazer aqui o convite para que vocês um dia venham nos conhecer, né, quando essa pandemia passar e a gente puder retomar as aulas, venham conhecer o nosso trabalho e venham participar das nossas oficinas, porque, como a Cris falou, as oficinas são abertas ao público em geral. E não são aulas sequenciais, então não tem inscrição, é só chegar e participar. Todos são bem-vindos. Obrigada a todos e a todas.
que vocês falaram isso agora também, era importante, né? E chegou aqui a mensagem da Franciele com o link da Imprensa Jovem Mais, para quem quiser saber mais sobre o Seja Perus. Ela postou aqui nos comentários. E depois a gente vai buscar com vocês as referências desses materiais que vocês citaram para publicar, fazer um post aqui, porque as pessoas podem buscar esses materiais produzidos por vocês, né? Sejam os artigos que estão escrevendo, acho que falaram algo sobre um livro, um capítulo de livro, o material didático que vocês produzem, se é algo que fica disponível numa plataforma. Não, o material didático não. É interno. Se alguém quiser, a gente pode compartilhar, né? Assim, a gente pode deixar os nossos e-mails, né? E aí, quem quiser, a gente pode compartilhar o que a gente tem produzido para uso na sala de aula. Né? Tá ótimo. A Franciele postou outro link, que é o da revista do Museu da Migração, falando que ali tem um artigo, né, de vocês. Você acha que é isso? Será que as autoras, não sei se são vocês ou se são outras educadoras do SEJA? Franciele e eu. Então tá ótimo, Cris. Então tem esse artigo aqui que já está disponível e depois a gente informa tanto pelos e-mails de vocês que a gente posta. A Fran é a nossa diretora. A Fran. Eu sempre ouço falar da Fran, e aqui eu leio Franciele e estou achando que é uma outra pessoa. Fran, muito prazer. A Fran é uma deusa. As referências que chegam também, eu tenho muita vontade de conhecê-la. Vamos em breve nos conhecer. Então, vamos aqui fazer esses agradecimentos formais, né? À Afroeducação, por acolher a nossa proposta, né? Vamos até a Afroeducação. Eu fui, né, levar essa proposta, mas hoje estou aqui cumprindo papéis, né, que estão meio que, me deixando vesga, mas deu certo, então também foi uma oportunidade, um desafio importante. Na figura da Paula Prandini, como já foi mencionado, que foi minha parceira de núcleo étnico-racial da prefeitura, a gente fez muitas formações juntas, e a mulher branca, antirracista, engajada que ela é necessário que tenhamos mais, e conhecemos aqui a Daniela hoje conosco, temos tido essas conversas também. Então, uma sociedade multirracial precisa que todos se empenhem, e num planeta, né? Num planeta marcado por... Só se faz uma sociedade antirracista com todos, né? Exatamente, marcado pela divisão Ocidente e Oriente, né? Entre quem é o quê e quem é o outro, quem é aquele que está dentro e quem é aquele que está fora. Então, essa é a nossa luta, quando a parte da questão étnico-racial, é a luta de que temos que trazer essa sociedade, as sociedades, para um patamar de maior equidade, né? O Rogério Pichotti é alguém que me deu a dica desse programa que permite a gente falar com mais de 2 pessoas na tela. Agradeço muito, ele nos salvou hoje, na primeira vez que eu conduzo uma live no Facebook, então não tinha esse conhecimento. Primeira vez que eu e Dani também participamos de uma live, né, Dani? Estamos todas aqui estreando, parabéns para nós! E o Secafro na PUC São Paulo, né? Vocês comentaram da PUC São Paulo, de onde a Daniela, então, foi de ser voluntária lá no CIEJA, e olha isso, se eu não tivesse passado pelo Secafro na PUC São Paulo, eu talvez não teria essas contribuições de historiadora que eu estou trazendo para vocês. Então, historiadora de perspectiva crítica, porque eu nem teria feito doutorado, porque não era minha intenção fazer doutorado. Foi porque eu encontrei um lugar como o Secafro, fundado pela professora Antonieta Antonassi, pelo Amailton Magno, e por 2 mais professores de outros programas lá na PUC, que é a Josildete Consorte, e o professor de Ciências da Religião, Enio, me fugiu o sobrenome dele agora, são os responsáveis por eu estar aqui fazendo história de perspectiva crítica. Então, juntando esses saberes que vêm do hip hop, que vêm da periferia, com os saberes de uma produção outra de conhecimento, que não seja com a Europa no centro, mas que seja plural, com todos os saberes juntos, ao lado desse que veio da Europa ou do norte global, pensando mais amplamente. Então,
Agradecendo a todos que estiveram conectados até agora, quem passou por aqui e não pôde ficar até o fim, e a live vai estar disponível para vocês assistirem por demanda, então vão poder replicar o link, convidar outras pessoas, partilhar com outras pessoas que sabem que porventura têm interesse. Obrigada a todas as pessoas que de alguma forma permitiram que a gente estivesse aqui, então, principalmente a comunidade haitiana, que desde a Revolução Haitiana trouxe a gente para falar da bandeira haitiana, e é essa comunidade que temos um pedaço dela lá em Perus, que precisa da gente, junto com os brasileiros que estão lá na comunidade no entorno do SEJ, e a gente vai continuar reunindo esforços nessa campanha para que essas pessoas passem com segurança por esse período de pandemia e de isolamento social. Então, um abraço a todos. Fiquem bem. Obrigada.